Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, alunos que visitam a Assembleia na tarde de hoje. Senhor presidente, nós muitas vezes ouvimos dizer que justiça tarda, mas não falha. Eu, nesses anos todos, eu tenho visto que justiça que tarda é justiça que falha. Essa história que justiça tarda, mas não falha, talvez seja para consolar aqueles que precisam de justiça e não a encontram, ou quando a encontram, já faz tanto tempo que pouco resolve. Eu estou falando isso, senhor presidente, porque em 2003, aqui na Assembleia, nós fizemos uma CPI, conhecida como CPI da Copel, e eu fui subrelator da CPI, no caso da Copel Ovepar, Copel Adfeia. Copel Ovepar já teve algumas condenações este ano, e a Copel Adfeia, ontem, o Tribunal de Justiça condenou em primeiro grau o doleiro Alberto Youssef, obviamente que junto com ele estava o senhor Alberto Perutini, que também está envolvido agora nessa outra fase aí da Operação Lava Jato, junto com o doleiro Alberto Youssef, o mesmo doleiro que havia também estado envolvido no Banestado, mas jurou para o juiz Sérgio Moro que nunca mais ia cometer crimes, foi solto, voltou ao comitê, foi solto novamente, apesar de 103 anos de cadeia, mas com 3 anos já foi solto, porque ele é um homem de promessa, e alguns acreditam nas promessas dele. Um ex-secretário da Fazenda, Jaime Lerner, e Ingo Ribert, pela lavagem envolvendo a Copel. Esse caso, que ficou conhecido como Copel Adfeia, que ocorreu no mandato de Jaime Lerner, nós acompanhamos bem aqui, era, na verdade, uma consultoria que se fazia, 17 milhões de reais, 170 milhões, 17 milhões de reais era o dinheiro lavado. E o que me chama a atenção é que essa condenação, 15 anos depois, ou nada, é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Porque é uma condenação em primeiro grau. Talvez daqui a 15 anos, novamente, seja o senhor Youssef e, novamente, o senhor Ingo, ex-presidente da Copel, ex-secretário da Fazenda, Jaime Lerner, condenados. Obviamente que aqui ninguém precisa que lhe esclareça que depois de 20 ou 30 anos essa condenação é para inglês ver. Aquela expressão usada muito quando foi proibido o tráfico negreiro e, ao invés de aportar, os navios negreiros aportar nos portos onde normalmente entregavam as peças, que era assim que chamavam os negros, entregavam os navios vazios e os negros num porto próximo, que era para inglês ver, porque os ingleses é que proibiam o tráfico negreiro. Isso aqui é para inglês ver. Essa história de condenar alguém 15 anos depois, a 3 anos, roubou-se lá, em torno de, atualizado hoje, em torno de 80 milhões de reais. Estão condenados a 3 anos e meio. 3 anos e meio. E a pergunta é, 3 anos e meio é batedor de carteira. 3 anos e meio é infração, talvez, o deputado Romanelli, que é advogado, infração das mais leves. Agora imagine o senhor Ingo Ribert, um senhor tão respeitado, que aliás veio na CPI, como ex-presidente da Copel, ex-secretário da Fazenda, foi na época e respaldado pelos ex-apoiadores do senhor Jaime Lerner, saiu daqui livre, leve e solto. Está condenado a 3 anos e meio. Alguém acredita que ele vai cumprir 3 anos e meio? Isso é piada. Isso é piada. De mau gosto, mas piada. Eu faço esse registro, senhores, porque eu tenho visto muitas vezes dizer que a justiça finalmente chegou e é muito dura. Para alguns. Porque nesse caso aqui, desculpe, mas não dá para chamar de justiça 15 anos de espera, 3 anos e meio de condenação em primeiro grau, o que significa que pode recorrer, deputado Edmar Traiano. E ao recorrer, espera-se mais 5, 10, 15 anos, porque, obviamente, esse processo não tem tanta importância, mesmo porque 3 anos e meio, para quem já vai ter mais do que 70 anos, como foi o caso do senhor Castaniguchi, vai ser 0. E aí faz um estardalhaço. 15 anos depois, o senhor Alberto Youssef foi condenado. Ele deve estar dando risada. Deputado Tadeu, Vossa Excelência... Eu concluo, senhor presidente. 1 minuto para concluir, então. Ele deve estar rindo.
O mesmo Alberto Youssef, que saiu dizendo que nunca mais ia delinquir, jurando ao juiz Sérgio Moro que nunca mais ia delinquir, depois esteve envolvido em várias outras ações, como todos os doleiros estiveram. O mesmo Alberto Youssef, que estava na Copel de Fé, estava na Copel Ovepar, estava no Banestado, estava no Mensalão, está agora na Petrobras, talvez esteja nos próximos capítulos dessa história, não sei se vai ou não, mas condenar, deputado Recalcati, a 3 anos e meio, então absolva. Então absolva. E diz, olha, demorou tanto tempo, foi tão difícil para o judiciário conseguir enxergar que havia crime, que nós estamos absolvendo a bem do serviço público. Deve ser isso. Então eu faço esse registro porque eu participei da CPI. Eu sei o que nós passamos. E, infelizmente, eu sei o que nós estamos vendo. Absoluta impunidade para aqueles que têm, de alguma forma, proximidade com quem decide.